Título da nossa palavra de hoje, da nossa reflexão, será Abrindo o Mar Vermelho. Eu sei que você já ouviu muito uma mensagem titulada com esse título. É uma mensagem que é muito conhecida, que marcou a história de Israel, do povo escolhido de Deus. Mas nessa manhã, Deus tem nos dado uma nova revelação a respeito desse episódio, a respeito de tudo que aconteceu com esse povo a esses séculos passados, que eu tenho certeza que irá falar ao seu coração. O povo de Israel vivia um tempo de escravidão. O povo estava escravo no Egito, mais de 400 anos, debaixo de chicotes, opressão. O povo não tinha liberdade, estava escravos, construindo impérios para um rei tirano. Faraó cada dia mais com o coração endurecido. Faraó era o rei do Egito e eles escravizavam esse povo. E Deus então levanta um libertador chamado Moisés, que no hebraico quer dizer Moshe, Moisés. E Moisés então obedece à chamada de Deus e vai ao Egito. E ali ele liberta aquele povo com grande autoridade, porque Deus era com ele. Então esse é o pano de fundo do que nós iremos comentar agora e discorrer agora nesse momento. Agora, para que a libertação do povo de Israel fosse concretizada, Deus confiou essa libertação a um homem, que nós já falamos, chamado Moisés. O interessante é que Deus, quando chama Moisés, Deus entrega uma vara a Moisés. E essa vara, ela é um significado da autoridade que Deus estava dando a Moisés. No versículo de número 14, capítulo 14, versículo 16 do livro do Êxodo, diz assim: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Esse relato, amados, está acontecendo porque Deus liberta o povo então do Egito com sinais poderosíssimos que todos nós conhecemos, as 10 pragas que aconteceu sobre o Egito. O povo sai em direção ao mar, e agora o povo está em frente ao mar. Faraó, com o seu coração endurecido, ele junta todo o seu exército e vai ao encontro dos israelitas que estão entre o Egito e o mar. Agora eles estão em um beco sem saída. E Moisés começa a clamar a Deus. O povo começa a clamar a Deus. Alguns murmuraram e falaram: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos? Mas, amados, quando Moisés começa a clamar a Deus, Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Estende a tua mão, eu já te dei autoridade. Você tem essa vara que é um sinal de autoridade que eu estou te dando. Toque nesse mar. Vocês vão passar esse mar a seco. E nós temos 3 grandes princípios que nós aprendemos. Essa palavra vara, no hebraico ela diz mater, que significa vara, bordão, haste ou tribo. A vara é um símbolo de liderança e autoridade conferida a alguém. A vara de Moisés seria um instrumento físico, através do qual ele demonstraria a sua autoridade e a sua liderança novamente ao povo de Israel. Isso seria novamente uma forma de provar também a obediência de Moisés, que ao fazer o que o Deus havia ordenado que ele faria, assim então a realização de um milagre era concreto. Ao levantar a vara, a autoridade em direção ao mar, Moisés estaria colocando em prova a palavra do Deus Todo-Poderoso. Notemos então que a vara foi dada a Moisés a fim de mostrar a autoridade que lhe havia sido conferida.
ele deveria usar essa vara em circunstâncias muito adversas na vida de Israel. E esse momento era um momento de adversidade, um momento de angústia, de medo. E Deus disse: eu te dei autoridade. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? Você, meu caro ouvinte, que talvez não frequenta uma igreja evangélica, que talvez não tenha o hábito de ler a Bíblia, eu quero te falar nesse momento, você que está me ouvindo, que independente de você ser de uma religião ou não, você tem autoridade de Deus na sua vida. Se você é um pai de família, uma mãe de família, você tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua filha. Se você é um educador, um professor, você está em autoridade com todas essas crianças e adolescentes, esses educandos que o Senhor colocou na sua vida. Se você é um policial, civil, militar, federal, sei lá, se você é delegado, advogado, juiz, você é uma autoridade constituída. Se você é vereador, prefeito, exerce qualquer tipo de influência e autoridade, você é uma autoridade. E Deus te deu autoridade nas suas mãos. Cuidado, porque a autoridade eleva o coração do homem, ou para o seu bem-estar, para a sua salvação, ou para a sua derrota. Cuidado com a autoridade que Deus te deu. Mãe, pais, cuidado. Deus vai cobrar a vida dos teus filhos da tua mão. Você tem que ter grande responsabilidade por aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Seja forte, seja firme, eduque o seu filho com autoridade. E eu vou te falar, a maior autoridade que você possa exercer sobre a vida dos seus filhos chama-se exemplo. Exemplo de humildade, exemplo de pessoas que reconheçam as suas falhas, suas pecaminosidades. Pessoas que sabem dizer um não na hora certa, no momento certo e sustentam o seu não. Pais e mães, vocês têm autoridade de colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos e declarar a bênção de Deus sobre eles. Não perca os seus filhos para a droga. Moisés não perdeu aquele povo para Faraó, porque ele tinha autoridade na mão e ele obedeceu essa autoridade. Você é uma autoridade. Cuidado, policiais, não se exoberbeçam, não exerçam sua autoridade de forma errada, mas para combater o crime, sejam honestos, não aceitem subornos, porque um dia vocês estarão em frente com Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Prefeitos, vereadores, cuidem do povo. Vocês estão aí, é para cuidar do povo. Não é para fazer com que o povo morra à míngua em uma sala de hospital, em um leito. Não é para que o povo venha se humilhar diante de ti pedindo emprego. Você não está aí para isso, mas você está aí numa condição de autoridade, uma vara que Deus colocou nas suas mãos. Se você bem o souber exercer essa autoridade, você vai ser bem elevado. Mas se essa autoridade entrar no seu coração e corromper o seu coração com a corrupção, você há de ser julgado por Jesus o Cristo. Cuidado, você tem nas suas mãos a autoridade de salvar um povo ou de matar um povo. Presta atenção na sua vida. Você que tem autoridade, você que exerce autoridade constituída. O Senhor diz: Moisés, toca nesse rio, toca nesse mar. O que nós aprendemos aqui é que Deus ainda promete um novo livramento a Israel. No versículo 14, capítulo 14, versículo 17 e 18 do Êxodo, diz assim: eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalheiros, e os egípcios saberão que eu sou Deus, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalheiros. Sabe o que esse versículo está nos falando, amados? Aquele mar
era algo que seria um grande obstáculo para Israel. E seria muito bom para os egípcios, porque não tinha como eles ultrapassar aquele mar. Mas Deus faz dos seus obstáculos uma grande ferramenta e uma grande arma contra o seu próprio inimigo. Aquilo que é contra você será agora contra os seus inimigos. Olha só, presta atenção. O povo estava desesperado porque tinha um mar à sua frente e um grupo armado nas suas costas. E quando Deus manda Moisés abrir o mar e aquele mar se abre, o povo de Israel começa a passar os pés em seco. E quando eles estão terminando a travessia, Faraó então vem com todo o seu exército e entra também no mar. Mas Deus fecha o mar. Aquilo que era obstáculo para Israel passou a ser livramento para Israel. Aquilo que seria bom para Faraó se tornou então a desgraça de Faraó. Eu quero te falar, meu irmão, o momento e a dificuldade que você está passando hoje, a enfermidade, a luta, o desespero, esse problema familiar que você está passando, ele vai se tornar uma bênção na sua vida. No futuro você vai olhar para trás, você vai testemunhar, você vai rir dessas coisas. Mas se você ficar murmurando, não ter Deus no coração, ficar reclamando de todas as coisas dessa vida, você nunca vai ter esse prazer da travessia do mar. Você nunca vai saber o que é o poder de Deus na sua vida. Se você ficar olhando as circunstâncias, reclamando de um e de outro, colocando desculpa em todo mundo, desculpa esfarrapada para não ler a Bíblia, para não buscar a Deus, diz que está cansado, diz que o trabalho é muito e não busca o Senhor, não se esforça para buscar o Senhor. Você vai contemplar apenas as promessas de Deus, mas nunca vai experimentar essas promessas, porque existe tempo de orar, existe tempo de agir. E Deus disse: porque clama a mim, eu já te dei autoridade. Gente, vamos buscar o Senhor de coração, porque Deus, Ele irá fazer proezas, assim como Ele fez quando o povo clamou. Nós aprendemos aqui também, amados, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 19, ele diz assim: eis que o mensageiro de Deus, que ia diante de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou-se de diante deles e se pôs atrás deles. Sabe o que é isso? Deus então estava à frente de Israel. Deus estava conduzindo Israel. Chegou um certo ponto que Deus deixou de ir à frente e veio para trás. Deus saiu da vanguarda e veio para a retaguarda. Sabe o que é isso? Quando Deus vai na frente, Ele está te mostrando o caminho, te conduzindo no caminho. Mas chega um certo ponto que você tem que andar sozinho. Você tem que andar com seus próprios pés. Mas ele se torna, ele retorna à retaguarda, dizendo assim: eu estou aqui atrás te protegendo de todos que vêm contra você. De todas as pessoas que se levantam contra você. Você mesmo se levanta contra você mesmo. Você mesmo é o seu maior inimigo. Meu irmão e minha irmã, meu querido, meu ouvinte, nessa manhã, eu quero te falar. Se você não ter Jesus, o Cristo, na sua retaguarda, você será o mais infeliz dos homens. Se você confiar nas suas posses, no seu intelecto, nos seus diplomas, na sua influência como pessoa, você será o mais infeliz dos homens. Agora, quando Cristo está na retaguarda, meu irmão, aí você vê o que é milagre. Aí você sabe o que é proteção. Porque você não confia em você mesmo, você confia em Jesus, o Cristo. Precisamos ser homens e mulheres maduros para compreender isso. Você que está me ouvindo, não feche o seu coração. Existem dois aspectos para essa travessia. O primeiro dele, quando Moisés abriu o mar, a tradução literal desse episódio revela que Moisés abriu o mar do fim. Que quer dizer,
Lafus. Lansuf. Quer dizer, mar do fim. A tradução hebraica é similar ao que ele disse. Ele abriu o mundo infinito. Sabe o que é isso? Quando você busca no hebraico, não é simplesmente abrir o mar. É Deus dizendo assim: meu irmão, essa travessia é para um mundo infinito de bênção. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Os seus opressores, a escravidão, o choro, a opressão, está ficando para trás. Agora é um novo recomeço, é uma nova vida. Eu vou na retaguarda, eu vou protegendo, eu vou guardando. Mas para isso você precisa ter fé e acreditar na palavra de Deus. É acreditar, é viver isso, é ter fé, é ter esperança, é saber que Ele ressuscitou dos mortos. É saber, meu irmão, e viver o cristianismo de verdade. Deixar a mentira, deixar a falsidade, deixar a propina, deixar a prostituição e viver a santidade de Deus. Aí você se abrirá para um mundo infinito, que não tem fim. Um mundo de liberdade em Cristo. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Deus nos ensina. O mundo, então, abre-se para os hebreus. O mundo infinito abre para os hebreus. Que bênção. Agora você diz assim: pastor, o que tem a ver isso comigo? Isso aconteceu há não sei quantos mil anos atrás. Isso foi para os hebreus. Por que você está falando que o mundo infinito está abrindo para mim? Olha só, presta atenção. Livro de Mateus, capítulo 27, número 50 ao 53. Diz assim: Yeshua, Jesus o Cristo, Yeshua Hamashia, havendo brandado outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses versos nos mostram que houve no momento da morte de Jesus uma grande divisão, o antes e o depois, pois a sua morte mexeu com as estruturas físicas, as estruturas da natureza, as estruturas do mundo espiritual. Mortos foram ressuscitados, pessoas receberam do mundo dos mortos seus filhos, um acontecimento que mudou a história e o mundo antigo de Israel. É por isso que até hoje o nome de Jesus o Cristo é o mais respeitado do mundo. O nome de Jesus o Cristo é o mais pesquisado na internet, no Google. O nome de Jesus o Cristo é o mais temido, também é o mais blasfemado, também é o mais cachoteado. O nome de Jesus o Cristo é o mais homenageado, também é o mais negligenciado nessa vida. Sabe por quê? Porque ele veio fazer essa divisão agora. O antes e o depois. O véu do templo se rasga, dizendo assim: agora você, meu filho, você agora que está na sua casa me ouvindo, você tem acesso direto a Deus. Jesus fez essa divisão. Assim como o mundo, Moisés abriu o mar, entregando aos hebreus o mundo infinito. Jesus também rasgou o seu corpo na cruz. O véu foi rasgado, dizendo assim: eu te entrego um mundo infinito agora. Para que você está sofrendo? Para que você está chorando agora? Por que você está passando problema no casamento? Por que seus filhos estão rebeldes? Por que a sua vida financeira está ruim? Por que você está olhando para essas coisas? O mundo infinito está aberto na sua mente. O mundo infinito de graça, de bênção, de misericórdia, de paz. Por que você fica chorando coisas do passado? Por que você não se liberta disso? É isso que Deus pergunta para você nessa noite. O mundo infinito está aberto. O véu foi rasgado. O corpo de Jesus foi dilacerado na cruz. Foi por você. O cristianismo não é brincadeira. O evangelho não é conto de fadas. Não é conto de crianças. É verdade. É autoridade que muda vida, que muda
toda circunstância para aqueles que crerem e para aqueles que querem. Meu irmão, minha irmã, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, isso estava conectando uma abertura ao mundo infinito. Agora, com a mente e ressurreição, com a morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo, passamos a ter poder sobre as coisas físicas e espirituais. Passa a ter poder a cada instante que desejamos, não somente em épocas especiais. A ressurreição dos mortos é uma das características que aponta para a chamada a era messiânica, a era de Jesus o Cristo, que ele reina. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Pois, porquanto a morte veio por um homem, bem a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua própria ordem. O Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando estiver entregando o reino a Deus Pai. Quando ele houver posto debaixo todo o príncipe, todo o império, toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe foram sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus em tudo seja em nós. Palavra da verdade, palavra da libertação. Jesus aniquilou o poder da morte através da ressurreição. Ele abriu o caminho do Ein-Suf, mundo infinito. Assim nos deu acesso àquele que somente os mortos e os seres espirituais poderiam ver e vivificar e ter a companhia. Hoje nós podemos experimentar a eternidade. Depois da nossa morte, nós experimentaremos a eternidade em Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu ouvinte querido? Porque assim como Moisés foi uma tipologia de Cristo, libertando os hebreus, abrindo o Mar Vermelho, mostrando-lhe o mundo infinito, a autoridade na sua mão. Jesus veio a esse mundo, rasgou seu corpo na cruz, abriu a infinitude da eternidade, e agora eu e você temos acesso a ele. Jesus não olha os nossos pecados, mas ele quer que você o abandone, que você leve o cristianismo a sério. Deixe de brincar de ser crente, deixe de brincar de ser evangélico, deixe de brincar de ser cristão, deixe de brincar de ser católico. Tem muitos que dizem que é católico, mas não são, são apenas nominais, não vão à missa, não seguem os 10 mandamentos, não obedecem à doutrina da igreja, não se confessam, não sabem o que estão fazendo. Assim também tem muitos evangélicos que diz que é crente, mas não sabe nem o nome dos discípulos de Jesus, não sabe nem o que é o primeiro mandamento, não sabe o que Jesus nos ensinou. E Jesus disse que a esses ele não conhece, e aqueles que ele não conhece não entrarão no reino de Deus. O mundo está cada dia mais no fim. Os homens estão gananciosos, estão cada dia mais superfaturando bens,
e acumulando bens nessa terra que é podre, nessa terra destruída, nessa terra que só cheira violência, maldade e ganância. Mas eu quero falar para você uma palavra de esperança. Jesus morreu para te libertar dessas coisas, para te libertar desse sofrimento que você está levando agora, porque você quer. Você está sofrendo porque você quer, porque nós temos um Deus vivo e real que está do seu lado. Se você quiser o experimentar, é aqui agora. O Espírito que nos fala é Espírito de profecia. É o Jesus que ressuscitou dos mortos e mandou o Espírito Santo para falar aos nossos corações. Meu irmão, meu ouvinte, caro ouvinte, o que poderia mais falarmos nessa manhã? O que eu poderia te falar nessa manhã, meu irmão? Se Cristo já morreu e ressuscitou, se o Espírito Santo está conosco, para que trocar Ele por essas barganhas que o mundo te oprime? Para que negligenciar tão grande salvação? Leva a sério as coisas. Eu te falo uma coisa. Deus não brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser diabo. Leva a sério a sua vida. Leva a sério o seu trabalho. Leva a sério a sua profissão. Leva a sério a sua família. Deixa de se prostituir. Deixa de adulterar o leito conjugal. Você mesmo que está me ouvindo nessa manhã. Deixa disso. O mundo infinito foi aberto. Eu quero orar por você. Pai, eu te louvo por esse momento. Essas palavras que entraram ao coração do povo. Que foi, meu Deus, ao encontro de tantas pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer nesse momento, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Guardando cada vida. E que nós venhamos viver a infinitude do teu amor em Cristo Jesus. Para a graça de Deus. Amém?